Olá, estamos de volta para mais uma videoaula aqui no canal do professor Rogério Novaes, a primeira videoaula de 2022, isso mesmo. E para hoje eu trouxe um tema bastante interessante. Talento desbanca currículos? E aí, o que você acha? O talento diante de um belo e um bom currículo, o que pesa mais? Então vamos fazer a seguinte análise. Quando eu trago esta ideia de que o talento desbanca currículo, não que o currículo não tenha o seu papel fundamental, é lógico que ele tem, sempre terá. Afinal de contas, ele é um documento, ele é uma forma de colocar ali as suas habilidades, suas competências no papel e mostrar para os recrutadores das empresas que você de fato tem um perfil a ser analisado e, por que não, contratado. Mas, diante das entrevistas, principalmente nesses novos tempos, onde as soft skills, a inteligência emocional, o chá, que eu vou explicar logo mais para vocês, todas essas características têm de fato um peso muito maior do que simplesmente você apresentar o seu currículo bem redigido. Diante de uma entrevista, diante de um desafio dentro do mercado de trabalho, as empresas passaram a entender que o seu lado comportamental, as suas competências e as suas habilidades devem ser testadas nessa entrevista ou até mesmo antes da entrevista. Hoje, por exemplo, já temos opções de entrevistas de emprego de maneira remota através de salas virtuais, onde o recrutador está analisando uma série de fatores na sua comunicação, na forma como você está se expressando, o tipo de linguagem que você usa e principalmente o seu comportamento. Então vamos lá. Se talento desbanca currículos, a primeira dica da videoaula de hoje: soft skills. Invista em soft skills. Soft skills nada mais é do que as competências que você detém para distribuir bem o seu perfil diante de um desafio de uma entrevista de emprego ou de um processo de recrutamento e seleção. Exemplos de soft skills: se você tem uma comunicação positiva, se você tem ali, por exemplo, uma ótima percepção daquilo que você está falando. Outro exemplo de soft skills, o seu lado de comportamento diante de conflitos, pontos fortes, pontos positivos. Os recrutadores adoram fazer esse tipo de pergunta. Fale sobre os seus pontos negativos, fale sobre os seus pontos positivos. Por que devemos contratar você e não o fulano de tal? Todas essas questões, na hora de você colocar a sua resposta, tente imprimir ali a sua soft skill, ok? Outra dica importante para a nossa videoaula de hoje, a inteligência emocional. Isso mesmo, em tempos onde os comportamentos, onde a estrutura emocional é muito colocada à prova, diante de um mundo cada vez mais repleto de questões emocionais, tempos de pandemia, relacionamentos, gestão de conflitos, gestão de pessoas. Ou seja, nós vivemos em uma época onde o controle emocional ele é sim um diferencial e desbanca ali qualquer currículo bem redigido, porque não é só o currículo, é o currículo e a pessoa. E se você está preparado para colocar, imprimir essa sua marca de inteligência emocional, é interessante também, uma vez que as empresas hoje fazem testes, por exemplo, de psicologia positiva, testes comportamentais como o DISC, onde procuram entender ali a característica comportamental daquele candidato. Então, se você tem uma soft skill e se você imprime a sua marca como uma pessoa, um profissional que detém de inteligência emocional, você já sai na frente com certeza. De repente, entre um currículo muito poderoso, com certificados, reconhecimentos, mas você ali com um comportamento diferenciado, com inteligência emocional e com as soft skills, de repente a empresa percebe que é interessante contratar você e não aquele outro candidato que simplesmente tinha um currículo poderoso, mas que na hora de colocar ali a sua comunicação, apresentar o seu perfil, não teve a mesma capacidade que você. Então, pessoal, são dicas fundamentais para que a gente possa desenvolver ali um poder na nossa imagem, um poder na nossa forma de se expressar, a linguagem que é colocada diante dos processos de recrutamento e seleção. E por fim, eu quero deixar para vocês a ideia do CHA, o acróstico de conhecimento, habilidade e atitude,
Que conhecimento você detém? Que habilidade você possui? E quais são as atitudes que você coloca no seu dia a dia, na sua carreira, para apresentar de forma efetiva os conhecimentos e as habilidades que você está colocando em jogo? Então, pessoal, o Charlie é fundamental. Comece a trabalhar quais são os potenciais conhecimentos que você tem, o que diferencia você de outros currículos, as habilidades que você tem desenvolvido ao longo da sua carreira, e nesse sentido você precisa separar as soft skills, as habilidades e competências que fazem você ser um candidato diferenciado. E sempre, gente, sempre a atitude a seu favor, o poder da ação. As pessoas, os profissionais que agem, que têm competência para agir de forma positiva, colocam com certeza o seu perfil em outro patamar. Pessoal, eu não poderia deixar de falar uma última informação. Nós estamos com um e-book gratuito chamado Propósito e Crescimento, seu guia para vencer. Basta você ir aqui na descrição dessa videoaula e você poderá baixar o nosso e-book e, por que não, começar 2022 com essa leitura fundamental. Conto com a leitura de cada um de vocês e vamos juntos!